Aí eu tava aqui, né, tava aqui, né, a Dona Gilca veio aqui, né, hoje veio uma mulher querer desconto, estava tudo lá em cima, eu já levei comida pra eles, tomei açaí, fiz as coisas aqui, nem passei mix ainda, tô com a barriga cheia do açaí que eu tomei. Aí veio, ficou aqui um tempo, né, que aliás ontem eu acho que ela falou que esqueceu a chave, mas acho que ela deixou pra poder voltar. Saiu pra comer e deixou pra poder voltar, só que aí o pessoal queria assistir jogo. Porque toda vez que vem aqui, essa mulher mora aqui dentro, ela tá aí, fica olhando assim, a gente quer usar a televisão. Aí, vai embora, não sei o que, todo um contexto, né? Ela mistura, eu não vou fazer você pegar cadeira de novo, se não quisesse fazer, não vinha, né? A primeira coisa era que, na verdade, é a resposta que eu tinha que dar ao tom do que ela coloca, mas não é problema nenhum colocar, né? Só que aí ela, né, veio aqui, foi pra igreja, veio de novo. Aí entre ficar toda hora saindo da frente da televisão falando coisas, inclusive, que eu não concordo, ainda que mostrando, tentando usar alguns recursos de, né, entre as coisas que acontecem na televisão, aí, né, entre eu estar fazendo as minhas coisas, eu tô te incomodando, não sei o que, um sistema que eu não gosto, e entro em vários contextos aqui, que aí fica apontando lugares e fica sendo grossa, como que você tá aqui, você não conhece aqui, você sabe uma quantidade de coisas. Aí ela usou um termo, como é que ela usou um termo agora? Falando aqui, pendurada aqui, e tipo a mulher, foi no banheiro, a mulher chegou. Aí depois que a mulher subiu, ela quis dizer que a mulher estava sendo grossa, aliás, ela utiliza esse recurso todas as vezes que a pessoa sobe. Aí vim falar que aqueles não esperam e eles são grossos, ouvi falar que ela, sim, aconteceu, deu no banheiro, fui no banheiro e não demorei nada. Aí tem todo um sistema, né, de criar gancho de oportunismo para, né? Aí veio falar, né, do tempo que trabalhava no Rio, que trabalhava só como área civil, que não gosta de defender ou isso ou aquilo, ou bandido, ou papapá, e tá sempre falando das coisas da TV, colocando vários contextos que traz muito perfil do que ela é. Aí entrou num contexto multifamiliar de situações que sempre falando de artistas, de onde ela morava, de benefícios tais, ainda que ela use um critério inteligente, educado em algumas coisas, entre aspas, e absurdamente grossa, umas brincadeiras de grosseria para querer impostar que ela acha que a profissão dela, o passado dela, ou todas essas coisas, né? Para mim não era merda nenhuma, não tinha função pública de fato, a forma de algumas condutas dela. Inclusive, eu tiro o cu fora e fico o tempo todo querendo se beneficiar e carregar a conversa. Aí o que é um panorama de uma situação? Porque aí ela começou a perguntar, apontando quais são as casas grandes, quais são os que são donos de grande. Aí ela esticou um bando de situação. Aí ela veio falar, e me admiro muito o que você falou da Andréia. Questão de droga, isso, aquilo, não sei o que. Eu falei porque eu trabalhei dentro do bar dela. Ela, não, que eu não tenha levado isso, não, porque eu jamais levaria aqui. Ela falou assim, eu sou a pessoa que mais sabe de coisas dessa cidade, coisas que ninguém acredita do que eu sei, mas eu não posso falar, e por isso que eu nunca poderia trabalhar como uma empregada. E inclusive que sabe tanta coisa como você sabe, que seria eu ter uma funcionária que sabe coisas, por exemplo, você não sabe nome de rua alguma. O que seria a minha função? Eu pensei a sua função de interceptar benefícios, onde você acha que você é uma, né? Que ela é uma, né? Ela, como que você sabe tamanha quantidade de coisa? Eu falei nas minhas relações, ela, como é que ela falou? Eu colocando o que é ser advogado, eu pontuar o que ela falava, como no Rio de Janeiro, colocando questão de tamanho de lugar, o que é a necessidade, muitas vezes, de você entender a periodização, não necessariamente, ou que são funções básicas de uma casa, que você tem que estar na sua casa, rua ser para passar, ou você entender o que é um básico de uma rua e o que são funções necessárias que fazem você entender de dentro da sua casa e até onde se tornar crescente. E não necessariamente quando ela colocou na lagoa, lá embaixo, não sei o que, falando que tem, colocando os imóveis e colocando, aí esticou em colocar quais são os mais tradicionais dentro da cidade, que ela falou que ela exercia defesa de toda a família, de tudo, então ela sabe de tudo, muita coisa, muito, e coisas inclusive que até Deus duvida. Eu falei, eu também devo saber muita coisa que Deus duvida em função das minhas defesas, de me responsabilizar por coisas e ver coisas dos quais eu não concordo e que eu não utilizo como um jogo comercial, e me sobra muito dizer.
Aí ela falou, no Rio de Janeiro eu até tive uma funcionária, mas eu sempre trabalhei sozinha. E aqui eu jamais poderia ter tido isso. Aí ela falou sobre um tempo como é que ele é oficial de justiça, qualquer coisa assim, falando do filho da dona Cali. Eu falei, ele encontrou dificuldades para trabalhar aqui dentro, ele disse. Muitas dificuldades mesmo. Aí ela falou, mas tem que ter o jogo de cintura que eu tenho. Eu falei, imagina o jogo de cintura. Aí assim ela esticou e colocou quais são as pessoas, né, as relações ainda que ela coloque, né, as pessoas que ela gosta, ou que tem relações tais, mas em função também, né, de como ela se categoriza, colocar o que foi um histórico de trabalho, um histórico mas que ela cultua como impostar tradição, né? E algumas condições, mas entre o venha a nós o vosso reino de minuciosidades não atribui a idade. Eu penso que isso já vem amarrado há muito tempo, não atribui a sutileza. Então eu também colocando que é o outro lado das coisas, até onde eu tolerei. Aí ela falou assim, como é que é? Uma hora dessa eu vou. Aí ela perguntando um monte de coisa, e colocar um monte de coisa e ficar aqui, dentro de um lugar que é comercial, que ainda que conheça isso aqui, ninguém tem a obrigação de ficar servindo ela, e muito menos condições, né, colocadas, que ela mesmo que vem, que eu fico sentada aqui, e ela tá ali, ela vai na TV e vem colocar um monte de coisas e coloca um contexto e tal, e tira por fora de algumas coisas, ainda que em algum momento há algumas inteligências entre a quem ela atribui benefícios que beneficiam uma condição de mulher e uma condição de algumas questões que eu não considero com relação ao que já tem, ou que deveria ter um outro fator sobre alguns apontamentos da TV e tal. Aí ela virou e falou assim, como pode, você conhece uma quantidade de coisas sem dar um passo? Uma hora eu vou te contratar porque eu não vou ficar dando informação de graça para ninguém. Ela usou esse termo com bastante grosseria. Eu pensei, a primeira coisa que você tinha que fazer é sumir daqui, até porque eu não tenho condição, eu não vou te pagar para dar uma volta na rua, e já vi o custo como é que funciona. Aí ela usou assim, ela faz um contraste educadinha, que é colocar um contraste bastante estúpido de achar ser dona de todas as coisas e estar sempre conectada em saber, de fato, ela sabe onde tem os imóveis de todas as pessoas, com relação de equiparar a coisa da herança. Nunca foi essa a relação de nada, eu não tenho relação de nada, eu nunca vim para cá para pegar nada disso e aquilo, que virou um tratado histórico de você periodizar, apontar algumas situações e colocando perante ela. Eu falei, pelo visto eu exerci minha função de trabalho, e eu conheci todas as pessoas e coisas que são colocadas, muitas pessoas e coisas que são colocadas. Ela falou, mas se mandar você ir na rua e na casa de qualquer um que você deveria saber, até para você orientar isso daí, as coisas, você não sabe. Aí eu falei assim, e realmente, né, até que ponto a gente colocar o que é o seu diferencial e o meu diferencial, perante qual foi a minha responsabilidade de carga, de se responsabilizar dentro de um trabalho, dentro da minha casa, rua, para atravessar funções de o que é um supermercado, uma padaria, porque ela saiu colocando quais que tem aluguel de não sei o que, qual que é dono disso e aquilo, porque era isso dela, era não sei quem, de não sei o que, então ela tem como eu percebo. Joia, abro sim, querida. Aqui essa chavinha. Passeando um pouquinho, né? Bom, né? Deixa eu lá.